Bom, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Continue se cuidando. A pandemia ainda está em andamento, ok? Bom, hoje, continuando os nossos seminários, a gente vai ter mais um seminário de alguém aqui da casa. É o Bruno Chagas. Na realidade, o Bruno ele é graduado em Física pela Universidade de Itajubá. E aqui ele está fazendo doutorado, junto ao Grupo Dinâmica Orbital, doutorado direto, sob a orientação do professor Bertacchini. E o que ele vai apresentar é sobre um artigo recente que acaba de ser publicado. Eu não vou falar muito, senão eu antecipo e acabo cortando o que você vai falar, né, Bruno? Então, você quiser compartilhar Sim. com a gente aí, pode começar. Ok, deixa eu compartilhar, então. Só um minuto. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela. Já está. Só está? na plataforma de apresentação ainda. Ok. Agora. Isso, perfeito. Agora, ok? Perfeito, pode começar. Então, inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Como o professor Otton falou, este trabalho ele foi publicado recentemente e ele faz parte do meu projeto de doutorado. E hoje eu vou apresentar para vocês, né, as perturbações gravitacionais correlacionadas com a técnica de deflexão de asteroides por impacto cinético. É um trabalho que está sendo desenvolvido sob a orientação, então, do professor Bertacchini e do professor Otton. Ele foi publicado na Scientific Reports, no dia 9 de julho. Então, está fresquinho aí. Então, o que nós vamos ver? A ideia de trabalhar hoje aqui é dar uma breve introdução, né, do porquê que nós estamos fazendo esse trabalho, o que motiva, né, esse trabalho, os nossos objetivos com ele, como que se deu o desenvolvimento do trabalho e os nossos resultados. E finalizando com as conclusões obtidas na análise deste trabalho. Bom, mas inicialmente, por que estudar o desvio de asteroides, né? Primeiramente, asteroides são importantes, né, para nós, eles contêm informações sobre a formação do nosso sistema solar. Inclusive, já foi visitado por sondas, né? Até recentemente. Muitos desses asteroides, eles cruzam a órbita da Terra, né? Estão próximos da Terra, são os NEAs, né? E, então, assim, a gente tem que estudar os desvios para tentar, numa eventual descoberta de um asteroide que vá colidir com a Terra, nós podemos protegê-la, né? E também tem a questão, né, muito debatida hoje, que é sobre a mineração em asteroides. Podem ser muito lucrativos, né, no quesito financeiro, e isso colabora também com o avanço, né, dos estudos sobre esses corpos e sobre a dinâmica das suas órbitas, do seu movimento. Dentro desse cenário de desvio de asteroides, nós temos várias propostas, né? Mas duas que são mais difundidas, são mais debatidas, que é o trator gravitacional e o impacto cinético. O trator gravitacional consiste em colocar um corpo próximo ao asteroide através das perturbações gravitacionais, conseguir causar pequenas alterações ali na velocidade desse corpo
e, por fim, modificar sua órbita. E o impacto cinético já consiste em realmente atingir a superfície do asteroide, causando assim uma variação de velocidade, né, e alterando a sua órbita através desse impacto, né. A gente vai transferir energia para o asteroide, alterar a sua velocidade e assim alterar a sua órbita. E nós temos também já a primeira missão, né, enviada para o desvio de asteroides, que é a missão DART, foi recentemente lançada no final do ano passado, e que o asteroide será atingido ainda esse ano, né, em setembro desse ano. E nós veremos como que essa técnica de desvio pode contribuir com os nossos estudos. Os nossos objetivos com esse trabalho, então, é avaliar a técnica de impacto cinético para desviar as órbitas dos asteroides, considerando as perturbações dos planetas do Sistema Solar, em um período relativamente longo de perturbação após os impulsos aplicados. Quando eu falo relativamente longo, nós utilizamos aí um período de 100 anos, aproximadamente 100 anos, que na hora que eu for explicar o desenvolvimento do trabalho, eu vou falar por que aproximadamente 100 anos. Na literatura, nós encontramos muitos trabalhos sobre o desvio de asteroides para impacto cinético, mas com um período de 30, 50 anos. Então, aqui nós estamos considerando um período maior, né, de 100 anos de perturbação. Para isso, nós iremos variar a velocidade do objeto ao longo do seu período orbital. Então, aí que é a jogada aqui inicial do nosso trabalho. Então, nós não estamos pegando um ponto específico, nós iremos mapear a órbita dele, um período orbital dele, e aplicando impulsos em determinadas posições nesse período orbital. Nós veremos o que ocorre em relação à distância relativa entre o asteroide e a Terra. O asteroide escolhido foi o asteroide Bennu, que faz parte do grupo dos NEAs, né, o grupo dos asteroides próximos à Terra. É um asteroide que foi recentemente, né, visitado por uma sonda. Então, ele foi muito comentado, né, houveram muitos trabalhos em relação a ele, nós optamos por fazer um trabalho em cima desse asteroide também. No nosso desenvolvimento, né, nós utilizamos de simulações numéricas, através do pacote Mercury, onde nós escolhemos o integrador do Bullish Store, fazer as nossas simulações. Os parâmetros de entrada aqui que nós utilizamos foram retirados do site do JPL, no dia 5/8/2021, que foi quando nós iniciamos os estudos mais avançados deste trabalho. Como eu falei, são utilizados todos os planetas do Sistema Solar, uma vez que a gente quer analisar as perturbações gravitacionais, né, desses corpos, a Lua e o asteroide Bennu. Nós utilizamos o asteroide como um corpo massivo, onde nós utilizamos uma massa para ele e uma densidade. Nós retiramos de trabalhos encontrados na literatura, né, esses valores. E como que nós vamos fazer, então? Partindo da data de 5/8/2021, nós retiramos, então, as coordenadas cartesianas do site do JPL, de todos os planetas do Sistema Solar, da Lua e de Bennu. Simulamos 100 anos na órbita desses corpos
para frente, né, em relação ao tempo, e medimos a distância relativa entre o asteroide e a Terra nesse período de 100 anos. O intuito era encontrar a menor distância relativa nesse período, certo? E nós encontramos, para uma data em setembro de 2080. Em 2080. A partir deste ponto, que nós encontramos a menor distância relativa entre a Terra e o asteroide Bennu, nós voltamos no tempo a nossa simulação em 100 anos, num período de 100 anos. Certo? Então, a gente pegou esse ponto, lá em 2080, e voltamos 100 anos no tempo. Qual que é a ideia? Se nós soubermos que um corpo irá colidir com a Terra, daqui a 100 anos, por exemplo, se nós, hoje, aplicarmos uma variação de velocidade, um impacto, né, utilizarmos a técnica de impacto cinético, o que ocorre lá 100 anos, voltando lá 100 anos, onde ocorreria o impacto, né? Voltando no tempo, nós pegamos novamente as coordenadas cartesianas, agora retiradas das simulações, e, novamente, nós iremos retornar 100 anos para frente. Ok? Nesse novo ponto, nós aplicamos variações de velocidade na órbita nesse asteroide, e nós fomos medindo a distância relativa entre ele e a Terra até 2080. Bom, é importante mencionar que, ao fazer essa ação de pegar em 2080, voltar no tempo 100 anos e retornar do novo ponto, né, até 2080 novamente, sem aplicar os impulsos, o comportamento dessa órbita de Bennu foi igual ao que a gente tinha anteriormente. Lá em 2080, a gente encontrou a mesma distância do ponto que nós saímos antes de fazer esse movimento de voltar no tempo e voltar novamente para frente. Então, as mesmas características, né, as mesmas condições foram encontradas ao realizar esse procedimento de voltar no tempo e novamente fazer a simulação para frente. Então, nesse novo ponto, nós aplicamos variações de velocidade e medimos a distância relativa entre asteroide e Terra. As variações de velocidade que nós estamos utilizando, elas vão aí de menos 50 milímetros por segundo até 50 milímetros por segundo, com um incremento de 10 milímetros por segundo. Essa técnica, né, de variar a velocidade inicial do corpo, ali, para começar as simulações, elas já foram utilizadas por outros trabalhos, como Ernest Harris e Caruso, entre outros. Esse intervalo, né, de velocidade, nós estamos utilizando embasados na literatura. Nós fizemos uma pesquisa, certo? Literal, onde nós encontramos um intervalo e nós fizemos o nosso intervalo em cima dessas pesquisas. E daí a questão do período orbital do asteroide. Nós dividimos a órbita do asteroide em 36 partes. Então, ele vai fazer o período orbital dele, nós dividimos em 36 partes, e nós vamos voltar, então, a cada partezinha dessa, e aplicar as variações de velocidade. Então, olha, percebam, então, nós estamos dividindo a órbita dele em aproximadamente 10 graus. Né? E a cada 10 graus, então, aproximadamente 10 graus que nós iremos retornar, nós iremos aplicar a velocidade e simular para frente. E vamos medir a distância relativa entre o asteroide e Terra. E nós vamos fazer isso sucessivamente até completarmos um período orbital do asteroide.
que é de aproximadamente 1,2 anos. Por isso que eu falei aquela hora que era aproximadamente 100 anos. Então, é 100 anos mais esse acréscimo que nós estamos colocando a cada 10 graus, aproximadamente. Ok? Então, nós mapeamos essa ação de dividir o período orbital do asteroide em 36 partes. A cada nova simulação, nós medimos ali a distância relativa entre o asteroide e a Terra, e nós colocamos isso em duas figuras, que vai servir como um mapa para a gente identificar o que ocorreu em relação a essas distâncias relativas entre o asteroide e a Terra. Eu estou colocando elas aqui no eixo Y, para cada posição que foi aplicado os impulsos. Está aqui no eixo X. Notem aqui embaixo que ele tem uma ordem aqui um pouco diferente, mas é que foi pego em sequência de aplicação das velocidades, das variações de velocidades. Então, nós temos aqui nesse primeiro ponto 53 graus de anomalia média, o ponto inicial que nós começamos a aplicar as variações de velocidade. Então, nós voltamos ali 10 graus. Voltamos mais 10, voltamos mais 10. E assim nós fomos voltando e pegando esses valores de mínimas distâncias e a gente foi mapeando e colocando tudo em gráficos. Aqui, nós temos as variações negativas, ou seja, variações que vão contrárias ao movimento do asteroide. O que dá para perceber dessa figura é o seguinte: a primeira coisa que nos chamou a atenção foi a aplicação de menos 10 milímetros por segundo. Notem que essa aplicação de menos 10 milímetros por segundo, em quase todas as posições que nós aplicamos, ela afastou o asteroide da Terra. Em apenas duas situações, né, aplicando um impulso na anomalia média de 165 e 155 graus, ocorreram aproximações do asteroide com a Terra no período de 100 anos, tá? De aproximadamente 100 anos. E o que é muito bom, já que é o menor valor, né, de variação de velocidade que nós estamos utilizando. Se comparado com impulsos maiores, por exemplo, de menos 50 milímetros por segundo, a gente já tem aqui uma aproximação nessa posição de 314, de 234, de 205, 155, 135. Então, assim, já mostra que nós tivemos bons resultados aplicando variações de velocidade menores. Certo? Inclusive, pegando uma região aqui, que está aqui indo de 174 graus da anomalia até 324 graus, que nós percebemos que ela, aplicando menos 10 milímetros por segundo, ela afastou tão bem quanto outras, ou até melhor, em algumas situações, quanto variações maiores de velocidade. Falando também nessa região, nós temos aqui que a aplicação de menos 30 milímetros por segundo também correspondeu interessantemente, né, no quesito de afastar o asteroide da Terra. Que é o que nós estamos querendo aqui inicialmente. Uma outra coisa que chamou a atenção foi que o impulso de menos 20 milímetros por segundo, ele apresentou vários cenários onde ele aproximou ainda mais o asteroide da Terra. Eu esqueci de falar, né? Esse ponto preto aqui, esses vários pontinhos pretos aqui, é a distância mínima entre o asteroide e a Terra nesse período de 100 anos, sem aplicação do impulso. Né? Então, para cima desse ponto, nós estamos afastando, né? Abaixo, nós estamos aproximando ainda mais o asteroide da Terra. Então, olha, menos 20 milímetros por segundo, ele aproximou ainda mais o asteroide da Terra,
em várias posições de aplicação, né, dessa variação de velocidade. Isso chamou um pouco a atenção do motivo, né, do porquê ocorrer isso com menos 20 milímetros por segundo. E também outra coisa que chamou a atenção foi a questão de aparecer aqui outros pontos aqui que apresentam aparentemente um salto. Como, por exemplo, aqui, em 324 graus, ele está aproximando o asteroide da Terra. Mas aplicando 10 graus após isso, 374, ele está afastando com uma magnitude muito grande, né? A diferença de um ponto a outro é muito grande. Então, isso nós iremos abordar um pouco de forma separada, né? Depois, nós iremos estar fazendo um estudo à parte dessa situação, né? Desse efeito aqui de salto. Ocorre em outros também, em outras variações de velocidade, não apenas aqui no menos 20, igual eu falei, mas como o menos 20 já apresentou, né, esses cenários de onde ele está aproximando ainda mais o asteroide da Terra, em relação aos outros impulsos, né, ele tem mais cenários de aproximação, nós vamos pegar essa região aqui de 324 graus e 334 graus. Né, essas duas posições mais para frente para analisar. Eu mostrei para vocês o mapa, né, em relação a essas distâncias mínimas para a aplicação de impulsos negativos, mas nós também fizemos impulsos positivos, ou seja, no mesmo sentido aí do movimento do asteroide. Nós também encontramos aqui que o impulso aplicado de 20 milímetros por segundo foi o impulso que mais aproximou o asteroide da Terra, aplicando em várias posições, né, dentro da sua órbita. Não foi igual o de menos 20 milímetros por segundo. O menos 20 milímetros por segundo ele aproximou em 18 cenários, né, diferentes, 18 posições. Aqui foi em 8. Mas mesmo assim, comparando com as outras variações de velocidades, foi o impulso que mais gerou aproximações com a Terra, variando a sua posição, né, a posição do asteroide. A gente já nota aqui que o impulso, novamente o impulso de 10 milímetros por segundo, ele apresentou novamente bons resultados no quesito de afastar esse asteroide da Terra, né? Ele tem aqui uma região, tanto aqui nessa parte quanto nessa parte, que ele está conseguindo desviar bem esse asteroide da Terra. Voltando aqui só um minuto. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, mostrar para vocês, é que mesmo pegando essa órbita do asteroide dividida em 36 partes, nós chegamos próximo das posições de periélio e afélio dele. Certo? Nós temos aqui 4 graus de anomalia média e 184 graus aqui de anomalia média. Na literatura, nós encontramos que as posições de periélio e afélio são importantes, devem ser consideradas, né? E em alguns trabalhos até mostram que falam, né, que aplicar o impulso no periélio e no afélio acaba sendo melhor para desviar o asteroide. Então, nós fizemos também um trabalho à parte com as posições de periélio e afélio do asteroide. Então, aqui em azul, nós temos aqui as aplicações de variações de velocidade no periélio, e em laranja aqui, as aplicações de velocidades no afélio. Aqui nós temos, então, as distâncias relativas entre o asteroide e a Terra, a menor distância relativa entre o asteroide e a Terra, no período de aproximadamente 100 anos, e as variações de velocidade. Bom, novamente nós encontramos aqui, aplicando menos 10 milímetros por segundo, bons resultados, né? Comparando com as outras variações de velocidade.
ele quase foi equivalente, né, em alguns momentos. Isso para os negativos. Para positivo, então, nós tivemos alguns cenários, algumas questões aqui diferentes. 10 milímetros por segundo, por exemplo, aplicado no afélio, aproximou o asteroide ainda mais, né? Então, o asteroide que estava nesse período de aproximadamente 100 anos, estava a uma posição mínima de 111 raios da Terra, ele passou a ter 47 raios da Terra, a passar a uma distância de 47 raios da Terra. Ok. Sendo assim, a gente pegou isso. Vamos, então, ver o comportamento, então, dessas distâncias relativas, né, entre os corpos. Então, nessa primeira figura, nós teremos, então, as distâncias relativas entre o asteroide e a Terra para o período de simulação, em anos. Aqui está em raios da Terra. Nós estamos colocando um limite aí de 1000 raios da Terra, para ficar mais fácil de nós visualizarmos ali o que ocorre mais próximo da Terra mesmo, né? Olhando esse gráfico por inteiro, por completo, ele fica um pouco difícil de analisar. Então, nós estamos limitando, então, de 0 a 1000 raios da Terra. Então, nós temos aqui, logo no começo aqui, nos primeiros 30 anos, nós temos aqui duas maiores aproximações entre o asteroide e a Terra, uma ocorrendo em aproximadamente 345 raios da Terra e a outra ocorrendo em aproximadamente 800 raios da Terra. A gente já pode notar que ocorreu algumas variações aqui quando nós aplicamos o impulso aqui no tempo igual a zero. Nós aplicamos os impulsos aqui, simulamos para frente e fomos percebendo que logo aqui na primeira grande aproximação que ocorre, no primeiro grande encontro, já ocorreram pequenas variações. Não foram grandes, né, tão grandes, mas foram suficientes para que na segunda passagem elas tivessem essas distâncias, né, relativas, tivessem uma variação maior. E assim, olhando no cenário até os 100 anos, a gente percebe que teve variações grandes, né, dessas distâncias relativas entre o asteroide e a Terra. E o que chama atenção também é que, notem o ponto verde, né, esse verde aqui, onde o asteroide ele aproximou mais da Terra ainda. Né? Aqui é o ponto de 2080. Então, entre 70 e 80 anos, o asteroide ele aproximou mais da Terra do que o ponto em 2080. Ou seja, essas distâncias que nós estamos vendo, né, que nós estamos estudando aqui, elas ocorreram em outra data. Eu não sei se eu mencionei, essa primeira figura é para a aplicação das variações de velocidade no periélio. E aqui, na segunda figura, é a aplicação das variações de velocidade no afélio. Então, já nota aqui, olha, o verde é 20 milímetros por segundo. Então, aplicando aqui no periélio, né, nós teremos que a menor distância encontrada no período todo de simulação é a de 50 raios da Terra. Ele ocorre aqui entre 70 e 80 anos. Então, essas aproximações que nós vimos até agora naqueles mapas, né, nós chamamos isso, aquelas 3 figuras de mapas, né, porque nós estávamos realmente fazendo um mapeamento, né, dessas distâncias, dessas menores distâncias relativas. Nós percebemos que ocorre uma grande aproximação aqui, mas que não ocorreu uma colisão com a Terra. Mas que depois, em 2080, nós já percebemos aqui que nenhum
nenhuma variação, para todas as variações de velocidade, ocorreu um afastamento ali, em 2080, que era o ponto de menor distância relativa que nós tínhamos encontrado num período de 100 anos. Aqui, já para aplicação no afélio, das variações de velocidade no afélio, nós temos a mesma situação aqui dos dois primeiros encontros. Okay? Aqui até mostrando um pouco mais, né, essas variações no segundo grande encontro, entre 20 e 30 anos. E nós temos aqui, olha, 3 maiores aproximações entre o asteroide e a Terra, em outras datas que não 2080, mas que lá em 2080 elas afastaram o asteroide da Terra. Bom, e dessa seção, o que nós tiramos, então? Bem, o PRL ele nos traz bons resultados no quesito de afastar o asteroide da Terra, a um longo período também, mas que, através dos mapas, nós temos também outras posições que não são o periélio e o afélio, que apresentam bons resultados para nós, inclusive aplicando pequenos impulsos, pequenas variações de velocidade, e que podem facilitar uma ação futura, por exemplo, na hora de planejar uma missão. Nós não ficamos limitados, né, a 2 pontos, simplesmente, a 2 posições. Tendo os resultados, então, até agora, dos nossos mapas e do periélio e do afélio, nós partimos para a análise daquelas 2 posições de 324 graus e 334 graus, certo? Que ocorreu aquele salto. Então, nós fizemos um estudo em relação, inicialmente, ao completamento dessas distâncias relativas ao longo do período de simulação, onde nós temos aqui, aplicando um impulso em 324 graus da anomalia média, ele está em azul, e em 334 ele está em verde nessa linha pontilhada, né, com os pontos. Nessa primeira grande aproximação, esse primeiro grande encontro, nós já percebemos que, tanto aplicando em 324 quanto em 334, ele está afastando um pouquinho o asteroide. Mas na segunda grande aproximação, ocorrendo entre 20 e 30 anos, ele está aproximando significativamente, né, o asteroide da Terra em relação à posição original. Então, ali ocorre uma grande perturbação. O que nós percebemos aqui? Essas variações que ocorrem, né, nesses encontros, elas estão causando uma perturbação devido à gravidade com o planeta, certo? Que a longo prazo vai influenciar na distância final entre o asteroide e a Terra. Elas estão se acumulando ao longo do período, essas perturbações, né? Como nós podemos ver na figura referente ao semi-eixo maior do asteroide em relação ao tempo, né? Então, o comportamento do semi-eixo maior, a gente já vai perceber que nós ampliamos aqui ali na segundo grande encontro, né, o que ocorre, a gente vai ver que ele variou um pouco esse semi-eixo maior, e depois ele causa mais uma nova variação, devido a um provável outro encontro, e nós vamos percebendo que ele tem vários pequenos encontros, né? Desculpem. Ele vai tendo vários pequenos encontros, até chegar
aquela grande aproximação que ocorreu ali entre 70 e 80 anos, e daí nós temos aqui um salto, né? Um salto menor, aplicando a variação de velocidade em 334 graus, e um salto aqui bem maior, aqui aplicando uma variação de velocidade em 324 graus. Ou seja, essas variações, essas pequenas variações, elas estão se acumulando com o tempo, certo? E aqui, quando ocorre aquela grande aproximação, né, daí ocorre realmente um salto no eixo maior, e nós estamos variando o quê? A energia desse asteroide. Esse salto a gente pode ver pela figura ao lado, né? Que é a diferença do semi-eixo maior com a aplicação dos impulsos em relação ao semi-eixo maior sem a aplicação dos impulsos. Então, nós vemos aqui que ele tem um grande salto aqui entre 70 e 80 anos, mas já ocorria aqui pequenas variações a partir ali da primeira passagem e a segunda aqui, aumentando ainda mais essa variação. Tendo esse resultado, né, onde nós estamos, já percebemos que nós estamos aumentando, variando a energia do corpo, e também variando esse semi-eixo maior, nós estamos variando também o período orbital desse corpo. Se nós estamos variando o período orbital, nós estamos provavelmente também variando a sua velocidade. Para isso, vamos olhar então a excentricidade desse corpo, né, o comportamento da excentricidade desse corpo, do asteroide, em relação ao tempo. Então, nós já percebemos aqui que ocorrem também a mesma coisa, as mesmas variações que ocorreram ali no semi-eixo maior. Aqui nós temos novamente, né, aplicando os impulsos em 324 graus de anomalia média e 334 graus, né? 324 está em azul, 334 está em verde. Nós temos aqui uma grande variação ocorrendo aqui depois do grande encontro entre 70 e 80. Que nós podemos ver aqui melhor na figura que representa a diferença entre a excentricidade com o impulso aplicado em 324 em relação à excentricidade sem impulso e também referente ao impulso aplicado em 334. Então, variando a excentricidade, nós estamos variando também as velocidades ali no ponto ali de periélio e afélio, né? Então, nós temos uma variação do período orbital desse corpo. Então, nós estamos pensando da seguinte forma: se nós estamos variando a velocidade, nós estamos alterando o período orbital deste corpo, o que pode estar ocorrendo, então, é que ele está atrasando ou adiantando a sua passagem em relação à Terra, aquele determinado ponto que nós estávamos estudando. Então, olhando aqui essas duas passagens, a primeira passagem que apresentou uma maior variação da distância relativa, e essa outra passagem aqui que teve uma grande variação, né, inclusive aproximando ainda mais o asteroide da Terra em relação ao natural, nós analisamos aquelas duas figuras, certo? Aquelas duas regiões. Essa primeira figura, ela representa a passagem do asteroide, né, o movimento do asteroide em relação à Terra, naquela segunda passagem, naquele segundo encontro. Desculpa. Naquele segundo encontro. Então, a gente já nota aqui que, apesar de estar pequeno, né, aqui para nós já tem uma variação aqui da posição, e nós já perceberemos que o asteroide ele está um pouco atrás, né, aqui são os pontos representando o asteroide, tá, nesse gráfico. Nós temos a Terra, e nós temos aqui a projeção do movimento do Sol. Em preto, é o movimento de Bennu sem aplicação do impulso. Em verde, a aplicação dos impulsos
em 324 graus. Em vermelho, a aplicação do impulso em 334 graus. Só lembrando que nós estamos estudando aquele cenário do menos 20 milímetros por segundo nessas duas posições. Então, nós temos aqui, olha, esses 3 pontinhos representando aqui a posição do asteroide nesse momento. E a gente já percebe que o asteroide está um pouquinho atrás do asteroide sem impulso. Quando nós aplicamos o impulso em 334, ele está um pouquinho atrás da posição em que o asteroide estaria aqui. E aplicando em 324, ele está um pouco está um pouco atrás ainda do vermelho, certo? Olhando para aquele encontro que ocorreu, aquela grande aproximação, a gente já percebe aqui, fica um pouco mais visível, né, do que eu estou falando. O asteroide aplicado em 324, a gente já percebe aqui o impulso aplicado em 324, ele está passando bem próximo à Terra, né? Lembrando que é 51 raios da Terra. Em vermelho, ele também está mais próximo da Terra em relação ao movimento natural. Aqui nós temos a Terra, né? Aqui, novamente, a projeção do movimento do Sol. E aqui esses pontinhos aqui representando a posição final dele, a gente já percebe, olha, que ele está mais adiantado do que a posição original dele, sem a aplicação dos impulsos. Né? Ele aproximou ali da Terra, mas ele está bem à frente ali, né? Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte: o asteroide, quando a gente atrasa, né, ele, numa situação natural, ele estaria tendo um encontro com a Terra em um determinado período. Quando a gente atrasa a órbita dele, a Terra vai ter passado e ele vai perder o time do encontro com a Terra. Certo? E se nós também estivermos adiantando, né, esse asteroide, igual ocorreu aqui, nesse momento que ocorreria o encontro, o asteroide vai ter passado e a Terra vai perder o time, né, desse encontro. Então, nós estamos variando esse período e fazendo o asteroide ou hora adiantar ou hora atrasar. Aplicando os impulsos, né, ali, e aproveitando esses 100 anos de perturbação, né, de variações ali na distância relativa entre os dois. E o que nós estamos fazendo é fazer o asteroide perder o time do encontro com a Terra, ou a Terra perder o time de encontro com o asteroide. Isso também vale para a seguinte situação, né? Igual nós percebemos aqui que ele aproximou mais da Terra, né? No momento que não teria um encontro ali, se nós estamos adiantando a órbita do asteroide, pode ser que a gente faça com que ele encontre com a Terra em determinado instante, né? Ao invés de nós estarmos fazendo com que ele ou perca o time, ou a Terra perca o time do encontro, nós podemos estar fazendo realmente que ocorra um encontro, né? Através desses impulsos. Então, só continuando, então, as nossas conclusões. O asteroide já realiza um swing by com a Terra naturalmente, através daquelas vários encontros próximos que a gente percebe, que a gente encontrou ali, né, que a gente viu ali nas figuras. E com as variações nas distâncias relativas, devido ao impulso aplicado, os efeitos do swing by também são intensificados ao longo do tempo. Então, ele acaba sendo responsável pela maior variação que ocorre lá, no nosso caso aqui em 2080. Certo? Então, o swing by torna-se importante, né, na técnica de deflexão de asteroides, quando a gente está falando aí de um período relativamente longo.
E também os nossos resultados mostram que nós não precisamos de um grande impulso para afastar o asteroide. A gente precisa determinar a melhor posição para estar aplicando esse impulso e que ele pode ser um impulso menor, né? Igual eu mostrei ali, os impulsos de menos 10 milímetros e 10 milímetros por segundo, em quase todas as posições que nós aplicamos esse impulso, ele afastou o asteroide da Terra, né? Em relação à Terra. E a gente chega aqui também que usando aqueles mapas que nós mostramos, no caso são as 3 primeiras figuras, né? Nós temos algumas boas possibilidades ao longo da órbita do asteroide para aplicar o impulso. Então, não é o impulso em si, a magnitude do impulso em si, que nós, no caso, precisamos avaliar, mas sim a posição que nós iremos aplicar o impulso. Uma vez que, não mostrei aquela figura, mas eu acho que já deu para entender o que nós estamos querendo chegar aqui. Como nós estaremos utilizando essa perturbação gravitacional com a Terra, então a gente só precisa de um gatilho para ativar essas primeiras variações nas distâncias relativas, para que ocorra, então, através do longo do tempo, grandes variações nas distâncias relativas, gerando, então, no final, que o asteroide vai ser afastado ali da Terra, né? E também, olhando esse gráfico, a gente pode perceber também que a gente poderia também aplicar uma variação com o intuito de aproximar o asteroide um pouco mais da Terra em uma determinada data, mas em uma região, né, a uma distância de segurança, para que lá na frente, no momento que poderia ocorrer uma colisão, a gente possa estar desviando. Então, a gente pode estar utilizando a Terra para estar defendendo a Terra. Então, alguns agradecimentos, né? Primeiro, a FAPESP, a Unesp é o Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, da Unesp. E meu muito obrigado a todos. Aqui está meu contato. E estou aberto aos questionamentos. Obrigado, Bruno. Ótima apresentação. Bom, a gente tem uma aqui já no chat da sua colega, Vou Gil. deixar. A Júlia. Por que vocês escolheram dividir em 36 partes? Bom, o período orbital a gente pegou ali, variando de 360 graus, nós resolvemos aplicar para ter aí uma variação de aproximadamente 10 graus em cada posição. Ok. Só que assim, vamos só pegar um ponto aqui, que eu acho que vai ser interessante a gente notar. Essa figura, que são das variações negativas de velocidade. Se a gente pegar aqui, olha, entre 4 graus, né, e 353, olha, ele tem um grande salto, né? E olhando aqui essa aqui, menos 20, e olhando aqui no gráfico, aplicando no periélio, a gente já vai ver que ele, em 4 graus, uma diferença de 4 graus, ele já conseguiu partir de uma situação que ele estava aproximando o asteroide mais da Terra, para uma situação que ele está afastando o asteroide mais da Terra. Então, assim, nós dividimos em 10, o período orbital ali em aproximadamente 10 graus, mas realmente, para fazer um mapeamento bem detalhado, né, a gente poderia até utilizar um pouco mais de divisões. Contudo, o gasto computacional aí tem que ser levado em conta, né, em consideração. Tá, antes de passar para o Júlio, só continuando aqui, a Júlia ainda contra-argumentou. Na realidade, assim, se você dividir a cada 1 grau, poderia gerar resultados bem diferentes? Eu não acredito que bem diferentes.
Bem diferentes não, porque a gente percebe, né, que ele está seguindo uma... Igual eu falei, olha, aqui ele está aproximando. Aqui, em 0 graus, ele afastou, mas estaria aqui. Em 353, ele está aqui em cima. Então, assim, bem diferentes, eu não acredito. Ele vai estar seguindo mais ou menos... eu vou utilizar, assim, essa geometria que eu estou apresentando nesse mapa. Pelo menos eu acredito. Ok, ok. Bom, temos aqui o Júlio. Por favor, Júlio. Microfone, mas eu não sei se vocês conseguem ouvir. Está muito baixo. Está muito baixo. Não, mas entender minimamente. Ainda não, muito baixo ainda. Não, eu não estou conseguindo. Eu vou tentar colocar a pergunta no chat, tá bom? Depois do chat. Eu acho que fica melhor. Eu não estou conseguindo ouvir. Tá bom. Vou colocar a pergunta no chat. Só aproveitando, então, eu queria agradecer a pergunta da Júlia, né? Ricardo fez uma sugestão aqui, Júlio. Se tirar o fone, talvez o áudio do computador ajude. Não sei, é uma tentativa. Eu não tenho microfone, quer dizer, eu tenho isso aqui. Ainda não, ainda está muito baixo, difícil. E agora eu desconectei o fone. Vocês estão me ouvindo agora? Não, muito baixo, muito baixo. Dá pra ouvir algumas palavras, bem baixinho. Tem horas dá, tem horas não. Isso é terrível. Melhor agora? Sim, agora deu para ouvir. Fala aí. Agora deu para ouvir? Sim. Tá, então vou tentar perguntar então. Eu não sou especialista na área, né? Então a pergunta pode ser boba, mas vamos lá. Você havia falado que o Liério, por exemplo, é um dos melhores lugares, um lugar mais apropriado talvez para aplicar a força, né? Para aplicar um impulso. Quer dizer, aparentemente, se você conseguir dar um jeito de fazer com que o seu impulso, sei lá, que a força que você vai aplicar, ela seja perpendicular à velocidade do corpo no instante da órbita, né? Isso pode ser em qualquer lugar da órbita. Não sei se é fácil de fazer essa configuração, mas daria o mesmo resultado. Quer dizer, é um resultado também que vai afetar, talvez, maximamente. Né? Não sei se, de repente, você estreita muito a órbita dele acaba fazendo com que ele venha em linha reta para a Terra. Né? Nossa, para mim está falando bastante, eu não estou conseguindo entender. Eu vou colocar a questão no chat, tá? Eu acho que é melhor. Legal, Júlio, acho que é melhor. Ok. Eu peço desculpas, eu realmente não estava conseguindo entender. Bom, enquanto o Júlio coloca a pergunta lá, a gente pode ir seguindo adiante. O Ernesto tem uma pergunta? Por favor, Ernesto. Boa palestra, muito bem apresentado, problema bem interessante, bastante atual. Vocês estão me escutando, né? Eu estou. Está dando para ouvir aí, Bruno? Está um pouco baixo, mas acho que dá para ouvir. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu sou um pouquinho surdo, professor. Melhorou. Dá para ouvir. Você falou lá que a literatura, né, os tipos aí são... E agora piorou, Ernesto. Tá falhando. Desculpa, acho que tá dando interferência com o Júlio. O Júlio tá digitando. Se puder desligar o microfone, obrigado. Você colocou que as velocidades típicas, os impulsos típicos são de 50 milímetros por segundo.
Essa informação ela precisa ser dada junto com a quantidade de massa necessária para você mover esse asteroide de 50 milímetros, para a gente saber o quanto, né, quanto de impacto a gente tem que causar. No caso do Bennu, você chegou a fazer essa conta? Não, professor, um valor específico não. Tá? Um valor específico não. No trabalho, eu coloco, sim, uma figura que está em função. Você não tem ela aí certo, para da massa. Bruno? Eu acho que Eu vou ter, sim. Eu acho. Vocês estão vendo a minha tela, né? Estou vendo. Ok. É isso aí. Depende do asteroide, né? Exatamente como. Sim, vai depender do asteroide, igual nós utilizamos aqui só para o apóstolo no dia. É 10 a 10ª quilograma, então? Sim. São milhões de toneladas. Ai. Então, é muita massa. É muita massa. Então, por isso a importância, né, de nós aplicarmos impulsos menores, né? Mas mesmo assim, no caso aí, a linha amarela são os 10 milímetros por segundo. E está dando aquele número lá, entre 7 e 8 vezes 10 a 10ª quilogramas. Mais de 10 bilhões de toneladas de quilograma. Coisa pra caramba. Qual é a massa do Então, Ernesto, essa eu acho que é a massa do objeto. É a massa, não é a quantidade de massa necessária. Isso mostra o eixo X. O eixo X é que dá o momento linear. Tá. O momento linear está no X. Senão ficava estranho pra caramba. Tá, embaixo aqui que é a medida, né? Quilogramas. Então tá 10 a 9. Todo jeito é milhões, melhorou um pouquinho, mas ainda é coisa pra caramba, é milhões de quilogramas. ainda no caso aí do 10 aí, mais ou menos meio milhão de quilograma para poder mexer esse bicho. É meio complicado a gente levar meio milhão de quilograma para o espaço e jogar nele, né? Sim. Mas tudo bem. Mas assim, nós pegamos aí nesse intervalo de 10, né, milímetros, mas assim, é porque a gente realmente pegou esses parâmetros, fizemos uma análise literal e utilizamos ela. Mas, por exemplo, caso do DART, né, ele está ali entre, se não me engano, 4 milímetros, né? 3, 4 milímetros. Recentemente eu vi que... Isso depende muito da massa do asteroide, né? Por isso vai depender. Se o asteroide for pequenininho, você precisa de pouca massa. Mas se for grandão, com esses caras aí, você precisa de... Não, sim. Muita coisa. Bom, mas eu queria discutir uma outra coisa com você, aquele resultado que você tem, aquele lá com os negativos, que você solta a partir do certos grau e vai voltando. Esse daí. Coloca um pouquinho mais. Uma coisa que eu notei nesse seu gráfico aí, você veja que se você coloca, vamos colocar nos 53 graus, que fica bem fácil da gente ver. Se a gente coloca menos 10, você está ali entre 150 e 200. Menos 20, você vai lá para baixo entre 50 e 100. Menos 30, você vai lá para cima. E assim, se você observar bem, são poucos, um pulso, relativamente um pulso pequeno, e você muda completamente a distância com que ele passa na Terra. Você mesmo viu depois que o que ocorre é que ele passa em outros momentos, né? Sim. Então, uma coisa a questão é que fazendo essa variação de velocidade, a gente vai fazer com que ele passe por uma posição ali, em algum momento, que daí sim vai causar uma perturbação maior que lá para frente, né? Então, mas o problema é que isso significa que o sistema é caótico. Uma pequena mudança na condição inicial, você variou completamente a sua órbita final. Então, o seu sistema você chegou a fazer um Lyapunov para Sim, nós fizemos vários testes ali, fazendo pequenas variações, e a gente detectou que não tinha variações desse jeito. Se você causar uma pequena variação ali, tipo, nessas variações que nós utilizamos, ele não vai causar uma variação desse resultado.
Tá, mas avança um pouquinho aí lá no semi-eixo lá. Aquelas trajetórias que você mostra ali são trajetórias de caos. Essa daí, ó, volta. Ah, tá. Você vê que muda completamente o comportamento dela numa passagem, por causa de uma pequena variação lá atrás. Dá uma olhada direitinho no que você fez lá no Lioponov, e que está me parecendo que é completamente imprevisível. Então, ou seja, se você dá para mais ou dá para menos, mas tem uma coisa interessante que eu não sei se você notou, volta lá no seu gráfico lá. Tem uma região, essa aí, ó, é bem interessante. Se você olhar aí para parte dos impulsos aí, você vê que 30, 20 e 10, todos eles estão lá entre, deixa eu ver aqui qual é aqui, 324 a mais ou menos 205, tá? Você tem um agrupamento das condições. Me parece que ter uma região onde é menos caótico do que em outras. Se eu fosse você, eu acho que eu exploraria melhor essas regiões aí, porque ali você pode ter realmente, saber o que vai acontecer ou não. Nas outras, uma pequena mudançazinha é completamente inesperado o resultado. Você não vai saber o que vai acontecer lá na frente. É caótico. É interessante, eu acho, você fazer mesmo um Lyapunov, porque não, o Lyapunov deve apontar aí que ele tem causa nesse sistema. Entendi. Bom, agradeço, professor. E, assim, iremos dar uma olhada, sim, iremos conferir. Eu acho que a sugestão da Júlia seria interessante você fazer de grão em grão, que você vai ver que isso aí vai mudar por completo. Você não consegue prever. Um vai passar longe, outro vai passar próximo. Cada um desses negócios aí. Completamente imprevisível. Ok, vamos. Okay. Valeu a ideia, né? Vamos discutir isso. A gente Obrigado, professor. Do expoente de Lyapunov, a gente já discutiu a questão do caos, e tem realmente algumas condições em que a instabilidade é bem maior do que outras, e tem outras faixas que eles se comportam mais bem, então depende. É o que está aparecendo ali naquele mapa, né? Parece que algumas regiões, para alguns impulsos, são bem comportados. E outras... eles ficam comportados, deve estar tendo alguma coisa ali interessante. É que isso é ampliado, né? O efeito é ampliado pelo swing by. Então, às vezes, tem regiões que o swing by vai ser muito perto, e aí o efeito muda bastante. Todas essas trajetórias de encontros são caos. Você acaba encontrando caos, não tem jeito. Justamente por isso, porque você tem... uma coisa que é preocupante para esse tipo de trabalho, né, mais do que lá levar aqueles milhões de quilos lá para o espaço, é que dependendo da perturbação, dependendo do problema numérico, tudo isso aí pode ir embora, né? Por causa do caos, da aproximação. Tem uma dependência forte, sim, precisa ser discutida. Eu acho que isso aí a gente discutiu bastante por fora, mas a gente não colocou nenhuma análise disso aí no paper, né, Bruno? Sim. Ok. Obrigado, Ernesto. Realmente, professor. Muito obrigado, professor. Dando continuidade, então, aqui, vamos voltar ao Júlio. O Júlio escreveu aqui, você mencionou que o periélio é um ponto adequado da órbita para aplicar uma força sobre o asteroide. Não bastaria que essa força fosse aplicada perpendicularmente ao vetor velocidade do corpo, independente da sua posição na órbita? Que as velocidades estão sendo aplicadas sempre na direção do movimento ou contrário ao movimento, né? Paralela à velocidade. Pelo que eu entendi aqui, a pergunta do Júlio é se você aplicar... Se nós aplicássemos... Sim, é que nós não fizemos essas simulações, né, ainda, fazendo essa variação perpendicular à velocidade variando, né, esse ângulo. Ele cita que, assim, se não seria... deixa eu dar uma olhada na pergunta. Que se for independente do... Dá uma olhada aí. Tá, enfim... Ok. Você menciona um ponto.
Então, é uma ideia que pode ser trabalhada. Né? Uma ideia que pode ser trabalhada, nós podemos estar estudando isso. Para falar a verdade, já surgiu já uma ideia de trabalhar, fazer essa análise, só que nós estávamos trabalhando nesse primeiro paper, né, a gente ainda não teve realmente o tempo para estar ampliando os estudos. Mas cabe aí. Júlio, nessa questão, né, Bruno, só um comentário. Se você coloca, né, a força na direção do movimento ao contrário a ele, você vai ter um efeito direto no semi-eixo da órbita. Se você colocar algo que seja não nessa direção, você vai ter você vai distribuir o efeito. Então, você vai contribuir, vai perder parte do seu impulso na hora que você tiver essa distribuição. O que você vai estar, suponhamos, né? Você vai ter como se fosse uma componente dele, você vai pegar. Então, eu não sei, mas a gente precisaria dar uma analisada um pouco melhor, mas eu tenho a impressão de que você teria que ter um custo um pouco maior, se você tirar do alinhamento do semi-eixo, né? Por exemplo, isso é muito conhecido nas manobras, por exemplo, essas manobras de Hohmann, né, que o pessoal faz com sondas, e aí o ideal, geralmente, é tangente à velocidade, ou favor ou contra. Se você colocar um outro ângulo ali, né, você vai gastar parte do seu impulso, digamos assim, desnecessariamente. Ele vai colocar só uma projeção. Então, mas é uma questão que precisaria ser... Mas vale, né? Vale sim A impressão que eu tive é que no periélio ocorre justamente isso, né? A impressão que eu tive é que no periélio vai estar justamente no caso perpendicular, né? Então, mas em qualquer ponto, a velocidade é sempre colocada na direção da velocidade, mesmo no periélio. Tá. É sempre colocado, a gente não variou o ângulo de aplicação do delta V. Sempre a gente sempre... 80. Mas a ideia de fazer essa variação deve ser sim consultada, sim. Eu acho que vale aí né, pelo menos dar uma analisada nisso. Ok, valeu, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado também, professor Ernesto. Aqui a Júlia agora colocou uma outra questão. Você saberia informar se eventualmente fosse necessário fazer um desvio em um tempo menor? Qual seria a ordem da variação de velocidade necessária? Bom, depende muito desse tempo menor, né? Qual o tempo menor seria? Igual eu mostrei aqui. Deixa eu apresentar para você. Aqui a gente já vê que antes de 20 anos, né, depois ali, entre 10 e 20 anos, a gente já apresentou algumas variações aqui, né, na distância relativa entre os planetas. Isso vai depender muito igual o professor Ernesto já falou também, da massa desse objeto, né? Tem que ser tudo... A Júlia colocou aqui um prazo de uns 5 anos. 5 anos? Júlia, só adiantando, então, só dando uma adiantada, nós estamos trabalhando nisso. Tá? Para um período até menor do que isso, e em breve a gente pode estar apresentando para vocês. Daí eu já apresento o trabalho completo, tá? Ok. Bom, temos aqui o Rafael Ribeiro. Por favor, Rafael. Oi, boa tarde a todos. Bruno, parabéns pela apresentação, pelo trabalho também. Obrigado, Só uma dúvida que ficou. Volta naquela imagem que o Ernesto apontou aí, daqueles impulsos, aqueles pontos, quando você divide a órbita, isso. Como é que você calculou cada ponto desse? É uma órbita só ou você faz várias órbitas para cada impulso? No período de 100 anos.
No período de 100 anos, a gente vai analisar o comportamento lá das distâncias relativas e vamos encontrar a menor distância entre a Terra e o asteroide. Você faz uma integração por ponto. Isso. Então, o período desse asteroide é o quê? Meio ano. 1.2. 1,2 anos. Isso. Então, durante 100 anos, ele teve pelo menos 100 encontros com a Terra. Eu estou curioso, como é que ele mantém, sem impulso zero, como é que ele mantém a mesma distância em relação à Terra em todas as 36 simulações que você teve? Rafael, nem sempre ele vai cruzar com a Terra. Entendi. Nem sempre. Oi? Nem sempre ele vai cruzar com a Terra. Pelo menos alguns encontros, né? Não 100 encontros. Então, como está mostrando aí, um ou outro ponto. É pouco não encontra, vai ficar ruim. São raros os encontros, não são tão assim. Agora eu não estou entendendo o professor Ernesto. É que todos os outros casos, você teve encontros próximos, o valor da distância relativa em relação à Terra mudou, mas o caso com zero, sem impulso nenhum, não teve. Sim. Por quê? Ele foi soltando em cada passo, sempre foi a mesma trajetória. Só isso. Sempre foi a mesma trajetória. Uma coisa, desculpe, deixa eu interferir, uma coisa que eu acho que às vezes essa figura ela engana um pouco, é que tem o seguinte detalhe, você integra por 100 anos, ele tem, sei lá, quase 100 encontros com a Terra, né, dezenas de encontros com a Terra, mas os encontros são variados, muitos deles são bem distantes, né, outros mais próximos. O que está marcado aí é o valor do encontro mais próximo nos 100 anos. Sim. Não são todos os encontros que ele teve. Então, você pega, né? Quando você deu, pega sei lá, um ponto qualquer. Por exemplo, por que o preto está constante ali? Porque você fez uma integração, e qual foi a aproximação maior que teve? Foi Lá em 2080. aquele delta que está ali, 100 e poucos... 111 raios da Terra. Raios da Terra. Aquela foi o encontro mais próximo, sem você mudar a velocidade. Agora, quando você pega a linha vermelha, por exemplo, ali embaixo, você pega e muda a velocidade, você vai ter um ponto que vai dizer, ó, agora ficou mais próximo. O encontro nos 100 anos foi esse daqui, o maior de todos. E aí, se você aplica o mesmo impulso, né, vermelho ali, que é menos 20, numa outra posição, 10 graus mais tarde, aí você integra a órbita e vê o ponto de máxima aproximação. Então, aqui, às vezes, o ponto de máxima aproximação mudou, ficou mais perto ou mais distante, mas não é naquele mesmo encontro, é num outro encontro. Então, igual eu mostrei aqui, olha. Esse que vai ser ele o muda a data que o Ernesto falou. Ele não encontra nesse, mas no outro, daqui 30 anos, ele tem um encontro maior, mais próximo. Então, essa figura ela é um pouco complexa, assim, de analisá-la nesse sentido. Cada ponto, ele indica um ΔV dado num determinado momento da órbita ali, né, num determinado ângulo, mas e aí você integra aquele ponto por 100 anos e vê qual foi a máxima aproximação com a Terra. E essas máximas aproximações, de um ponto para outro, são em momentos diferentes. Então, não é aquela mesma aproximação foi mudando. Não sei se foi claro. Ah, entendi. Então, essa curva em preto, ela é só uma integração só. Uma só. Uma só. Teve a mesma... Talvez uma sugestão seria para você determinar realmente se essa variação na distância relativa da Terra devido ao impulso, fazer várias integrações para cada ponto, digamos 1000 ou mais centenas, porque aí você vai ter uma estatística que vai levar talvez em conta a regularidade do movimento. Se vocês concordam. Porque já que toda integração que vai ser feita vai ser diferente o momento do encontro, o tipo de encontro, a distância relativa, acho que uma estatística seria mais apropriada para você determinar se realmente foi devido ao impulso. Desculpe, Rafael, para cada simulação, você definiu, vou aplicar o impulso no 20º grau com ΔV de menos 20 milímetros por segundo. Aí é uma órbita só. Não tem por que você rodar várias, entendeu? Então, cada ponto aqui é uma só, uma órbita só. Se tiver causa, sim, se tiver causa, Se tiver causa, O caos aqui, ele aparece de outra maneira, Ernesto. Aquela órbita, se você rodar 10 delas, mudando um tiquinho, é mais ou menos a mesma coisa, não tem grande diferença. O que acontece é que quando a órbita não muda muito,
mas você mudou o ângulo 10 graus para frente, o encontro que ocorreu aqui, lá na frente, ele vai dar uma aproximação maior. Então, você acaba tendo um caos em função dos encontros diferentes que ocorrem. Não é da órbita em si, isolada, aquela órbita. Eu já tive esse problema com captura gravitacional. É justamente isso daí, que eu queria reproduzir o negócio e cada hora dava um negócio diferente. E é justamente por causa disso, mudava um pouquinho só, a mesma trajetória, se eu rodava numa máquina, dava um dia, só dava... Não, é o caos, né? Justamente por causa disso. Mas na região onde estava, era uma região regular. O problema é que depois, ele entrava nos approach, aí nos approach chega numa região que cada hora dá uma coisa diferente. Sim, sim. Mas legal, obrigado por esclarecer, parabéns pelo trabalho novamente. Só comentar novamente, Rafael, eu acho que a gente precisa aí, esse ponto que o Ernesto levantou, que você levantou, acho que talvez a gente precise realmente fazer uma análise, de alguma forma, de como identificar as regiões em que ocorra isso, essa dependência seja muito sensível. Sim. Acho que precisa fazer uma análise disso aí. A gente fez logo lá no início, quando começamos a estudar, mas e depois, acho que não me lembro o que ocorreu, a gente chegou à conclusão que valeria a pena seguir adiante dessa maneira. Mas precisa, eu acho. Né? Concorda, Bruno? Sim, concordo, professor. Ok. Bom, temos mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Então, acho que é isso aí, pessoal. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, né, a oportunidade, agradeço as pessoas que deram sugestões e também fizeram suas perguntas. Ok. Isso vai contribuir muito com o nosso trabalho. Continuar com isso aí. Legal. Sim. Então, tá bom. Bom, estamos abertos agora, então.